Olá, paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta aqui para mais um estudo da nossa escola bíblica. Hoje nós estamos para estudar a lição de número 7, parábolas que ensinam. Eu queria que você pegasse esse momento aí, se você ainda não se inscreveu aí no YouTube, aí, o YouTube da IAP, que você se inscrevesse aí no YouTube e, além disso, que você compartilhasse esse link com alguém, para que mais pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo e também serem edificadas. Vamos fazer esse compromisso de assinar o canal, você clica aí no sininho e também compartilhar aí pelo seu WhatsApp, para os seus amigos, para que eles também participem do estudo da nossa lição bíblica. A nossa lição de hoje, como você sabe, todas as semanas nós recebemos alguém aqui para conversar um pouco sobre a lição bíblica. E hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Júnior, que é pastor do Movimento Radiação, e está aqui hoje com a gente para conversar um pouco sobre essa lição de número 7, parábolas que ensinam. Queria que o pastor Júnior desse aí a sua saudação inicial aí para os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo a gente. Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor a todos. É um privilégio estar aqui mais uma vez nessa série de lições, para a gente conversar hoje sobre as parábolas do reino, essas parábolas que ensinam. Espero que seja um tempo de aprendizado, um tempo de edificação para as nossas vidas. Amém. Bom, a nossa lição de número 7 é uma lição intitulada Parábolas que Ensinam. Basicamente, nós estamos analisando aqui o capítulo de número 13 do Evangelho de Mateus, Essa série de lições bíblicas intituladas Deus Conosco está mostrando aqui o passo a passo, a caminhada de Jesus, a partir dessa ótica, dessa lente do evangelista Mateus. Esse texto aqui que está diante de nós, com parábolas de Jesus, ele quer nos levar a compreender as preciosas lições que existem em cada uma dessas parábolas, pelo menos 7 parábolas que são analisadas aqui nesse capítulo de número 13. Pastor Júnior, para a gente começar aqui, nós sabemos que toda a Bíblia, na verdade, ela está repleta de parábolas, Já no Antigo Testamento havia sempre essa prerrogativa de ensinar, de transmitir profundos ensinos através de parábolas, Então, isso não é algo que está acontecendo apenas aqui no Novo Testamento, isso já era um costume do povo. Mas uma pergunta que eu acho que cabe para a gente aqui nessa lição de número 7... por que Jesus escolheu esse método de ensino para transmitir os seus ensinamentos ao povo? Bom, pastor Samuel, eu penso que a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse contexto todo, que é um contexto tanto do Antigo Testamento quanto em Jesus, de um ensino e de uma tradição oral. A oralidade, ela é muito importante. Não tem imagem da forma como a gente tem hoje. Então, a parábola, ela é, por assim dizer, imagética, Ela cria uma imagem na cabeça do ouvinte. A história bem contada, ela tem um poder muito grande de marcar, de se guardar. É muito comum, alguns irmãos, às vezes que procuram a gente, já deve ter acontecido com você, às vezes não lembra da teologia ali do seu sermão, mas lembra da pequena história que você contou do seu filho, verdade, da sua família, porque esse poder da história é muito grande. Então eu acho assim, Jesus, ele é brilhante no uso das parábolas, porque ele traz um ensino dentro dessa tradição oral, com uma simplicidade que o difere grandemente dos mestres, dos rabinos do seu tempo. Ele é prático, ele é contextual e ele tem essa capacidade de utilizar essas histórias de tal forma que esse ensino seja claro na medida em que se requer clareza. A gente até vai conversar mais sobre isso dentro do capítulo 13. Verdade. Mas ele é um ensino que conecta as pessoas simples à mensagem que Jesus está querendo passar. Então eu acho que a principal característica está focado nesse poder da história, esse poder que essas histórias têm de serem memorizadas e de fazerem com que as pessoas, ao final de um dia,
andando com Jesus, saiam refletindo sobre o que ouviram. Legal. Eu tive um professor num curso específico de pregação que ele dizia o seguinte, que o segredo da pregação, o pessoal faz aquela pirâmide, né, do ensino, né, o visual, o audível, né, o participativo e tal, mas ele dizia o seguinte, que o segredo da pregação para você prender a atenção dos seus ouvintes é você construir uma narrativa, né? E aí ele trabalhava muito com a ideia do filme, né? Você cria um enredo e transporta o ouvinte para dentro desse enredo, né? É muito interessante, inclusive, esse método, porque a gente vê Jesus fazendo isso o tempo todo nas parábolas, né? Não simplesmente o fato daquilo gerar discussões, que eles ficavam, de quem ele está falando, é desse, é daquele e tal, mas o fato de prender a atenção dentro de um ensino, né? Como a gente vai ver mais para frente, né? A tal ponto que os próprios discípulos às vezes, mestre, o que o senhor quis dizer com aquilo? Porque foi bem diferente, né? Essa ideia. E esse poder que a história tem, usado principalmente por Jesus, dessa transformação que ela traz, pelo fato de que muitas das histórias de Jesus, elas são contadas dentro de certos contextos em que as pessoas já têm uma expectativa do final. E geralmente Jesus, ele traz um elemento que, aqui tirou o chão da gente. Tirou o chão, Então, Não tem nada pior do que alguém te contar a história de um filme que você já sabe qual é o fim, né? Pois é. Agora, a gente está falando assim das dificuldades que de fato surgem de algumas interpretações, às vezes, de parábolas, ou pessoas que tentam interpretar parábolas de uma maneira assim, pega a parábola e aquilo que está sendo dito na parábola, pega aquilo como verdade, sem se ater ao ensino. Aí você tem o oposto, gente que ignora o ensino e fica admirado com a parábola, né? Teria assim uma dica, uma orientação para as pessoas que estão nos assistindo agora pudessem ler uma parábola e interpretá-la ela sem incorrer nesses erros de partir ou para o extremo ou para um outro extremo? Bom, eu dividiria em dois aspectos, um geral e um particular. No aspecto geral, aí vale a boa exegese de qualquer texto, né? Uma boa compreensão do contexto e de qual é a intenção ali da escrita. Só que aí é óbvio, a gente depende talvez de instrumentos, né, de livros, de outros materiais para nos ajudar nessa exegese geral de qualquer texto. Só que vamos pensar então nessa dica no particular da parábola. A primeira coisa é tentar entender que esse contexto imediato, ele é sempre importante. Quando Lucas 15, né, para sair um pouco daqui, e começa lá 3 parábolas, os 3 primeiros versos dá um norte de por que Jesus contou aquelas parábolas. O que ele está contando está respondendo uma pergunta anterior. E a maioria delas tem esse fator de o próprio contexto ajuda a perceber o porquê daquela história. O que direciona para o ensino. Qual é o ensino principal? O que ela quer ensinar? Porque enquanto história, apesar de algumas, por exemplo, aqui tem uma primeira que é a Abra do Semeador, Jesus ele vai dando referência de vários elementos de dentro da parábola, mas, por exemplo, o próprio semeador, Jesus não toca, o semeador é ele ou é qualquer pessoa que evangeliza, Jesus não fala sobre isso, porque talvez esse não é o ponto principal do ensino. Então, a parábola, como ela tem muitos elementos, ela incorre acho que no erro da alegoria completa dela. E a partir da alegoria, tentar entender que cada elemento em si é verdadeiro, enquanto a verdade não está na parábola, mas no que ela quer ensinar. Uma frase que eu costumo usar, que não é minha, eu copiei de alguém, que eu também não sei quem foi, de quem que eu ouvi. Mas a frase é assim: o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo, né? Então, o sábio aponta, mas o tolo olha para o que aponta e não para o objetivo do apontamento, né? Então seria mais ou menos isso, né? A gente focar
focar demais na alegoria e se esquecer que ali tem um ensino, ou fazer vice-versa, né? Ignorar o ensino pela alegoria, né? Que também assim, tem um significado, né? Por exemplo, né? Só para a gente citar, não vamos entrar em polêmica, mas a gente pode fazer um programa depois. Eu estou prometendo programa todo sábado aqui, né? Por exemplo, aquela parábola do rico e do Lázaro, que é uma parábola que praticamente as parábolas da Bíblia são entendidas como alegorias que transmitem um ensino. E essa parábola que Jesus conta em Lucas tomam ela como verdade, né? Para falar do Sheol, do seio de Abraão e tal. Então, eu acho que essas dicas que você deu são importantes, né? Peraí, ela está respondendo a que pergunta aqui, né? Ela está sendo direcionada a que tipo de pessoa, a que público que ela está sendo direcionada, que também é um fator determinante nas parábolas. Exatamente. Né? Você falou dessa, para não ser tão polêmico, mas vamos lembrar de uma outra. Aquela parábola que está ligada a algumas parábolas relacionadas à oração, à perseverança na oração. Sim. A senhora lá, ela pede insistentemente para um juiz iníquo. Em nenhum momento está ali a ideia de que Deus tem em si a vontade de negar ou algum tipo de iniquidade, porque ela está fazendo... A parábola é sobre um contexto de oração e ela está pedindo para alguém que é iníquo. Se a gente pegar literalmente, complicou. Ali o que está em jogo é a perseverança dela. Sim. O ensino principal é a perseverança. E não os elementos, eles compõem, os elementos são parte. Jesus, ele utiliza muito bem elementos do cotidiano. Do cotidiano, né? E aí, por isso que, se a gente pega elemento por elemento e querer dar nome aos bois ali, nem sempre funciona. Inclusive, no texto que você citou da parábola, daquelas 3 parábolas que Jesus conta, né? Da dracma, da ovelha e dos dois filhos, a gente percebe que o contexto ali está muito envolvido com o visual da Palestina na época, né? Exatamente. Das ovelhas, a moeda muito valiosa e tal. E assim, falando de parábolas difíceis, né? Podia ter um programa só sobre parábolas difíceis de serem interpretadas. Tem a do administrador infiel. Do administrador infiel. Né? Que parece ser uma parábola que exacerba, que elogia, né, um mau procedimento. Exatamente. Então, se você pegar ela ao pé da letra, se você pegar ela como um exemplo a ser vivido, né? Então o camarada chega à conclusão do seguinte: já sei, vou passar a perna em todo mundo aqui, porque Jesus está dizendo que... A gente podia ir longe aqui, né? Podia. Samaritano e tantas outras, mas deixa para aquele teu programa lá aqui. Mas é interessante, irmãos, vocês que estão nos assistindo, porque de fato assim, as parábolas compõem um bojo muito grande do ensino de Jesus. De tal forma que a gente precisa compreender o significado dessas parábolas, justamente para a gente não incorrer nesses erros, mas para a gente também ter essa compreensão do que é que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava passando para os seus discípulos e para os seus seguidores naqueles momentos, né? E aí, assim, Pastor Júnior, eu também acho, assim, colocando aqui, somado a isso que eu estou dizendo, que nós também precisamos um pouco contextualizar melhor as coisas que a gente diz, né? Sim. De uma maneira que a profundidade do ensino, ela não seja jogada na cara do ouvinte, sim, mas ela seja transferida de uma maneira que ele possa compartilhar, né? Eu vou falando dos meus professores. Eu tive um professor e um pedagogo assim muito muito eficiente e tal, e ele dizia que a educação não é você colocar, a educação é você colocar e extrair, porque ao mesmo tempo que você envia, você recebe. E a ideia que ele dizia era: você precisa transferir ensinamentos complexos para a realidade das pessoas. Sim. E eu me lembro que quando eu comecei no ministério, eu fui pastorear uma igreja aqui na cidade de Arujá. E quando a gente assim termina a faculdade, aquele monte de livro, rapaz, a gente fica rebuscado, né? Fala umas palavras bonitas, né? E eu pregava assim, rapaz, eu falava, hoje a pregação foi boa, né?
Aí um dia, chegou um senhorzinho para mim e falou assim, olha pastor, o senhor prega demais. Que delícia ficar te ouvindo. E foi me elogiando, né? E eu assim, o ego vai se inflando, né? E aí o Espírito Santo vai preparando a agulha para furar, né? Aí ele disse assim, eu não entendo nada do que o senhor fala, mas que é bonito, é bonito. Então, às vezes, a gente tem muito disso, né? A gente fala muita coisa bonita, muita coisa profunda, mas que não cria conexão com as pessoas que estão ouvindo, né? E a gente está falando de Jesus, para voltar aqui, né? Tem alguém mais brilhante, mais conhecedor dos segredos e mistérios do universo, da Bíblia, do Pai, do Espírito Santo, da Igreja, do que era, do que é e do que há de vir? Mas eu acho interessantíssimo, e aí até cito palavras dele, né? O verso 52, né? Todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Jesus ele nos inspira aqui a entender que o ensino é muito rico e tem muitas lições nas parábolas e na Bíblia como um todo, né? Mas esse mestre da lei, como esse dono da casa, ele não traz todos os tesouros para mostrar o tempo inteiro para todo mundo. Ele, hoje para o Samuel, eu vou pegar essa pedra aqui, Samuel, vamos conversar desse assunto aqui. Então, assim, essa sabedoria de usar, e Jesus, para isso, né, em cada contexto em que ele está, em cada conversa que ele tem, ele puxa exatamente a gaveta certa para alcançar o coração da pessoa, né? Ele tem um objetivo legal, claro, né? Isso é genial. Muito legal, né? Bom, como a gente falou, são pelo menos 7 parábolas aqui, enxergadas no capítulo 13, e eu queria, assim, obviamente que nós não temos tempo para nos aprofundarmos em cada uma dessas parábolas, o que é uma pena, inclusive, mas eu acho que a gente poderia dar uma passada em cada uma delas e tentar compreender esses ensinos por detrás de cada uma dessas parábolas contadas por Jesus, né? Então, se a gente fosse enumerar aqui as 7, começa com a parábola do semeador e vai passando ali o trigo e o joio, etc. Vamos começar com a parábola do semeador, né? Ok. Eu reproduzo aqui a parábola e você dá o ensino da parábola. Não quer o contrário? Pode ser o contrário. Bom, aqui no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9, Jesus vai contar que o semeador sai a semear e ele lança a semente. Essa semente encontra vários solos, né? E desses solos, a semente, a cada um desses solos, a semente tem um tipo. Ou ela triunfa, ou ela retrocede, ou ela... Enfim. Mas no final, Jesus chega a transferir uma informação, quando chega bem no finalzinho lá, ele vai dizer assim, olha... aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? E aqui tem o coração que ouve sem ter raízes, Sim. O coração que ouve desatento, enfim. Explica pra gente essa parábola do semeador aí, que eu acho que é uma parábola extraordinária, né? Sim. Bom, primeiro é importante dizer que logo à frente vem uma dessas perguntas, né, dos discípulos. Senhor, o que o Senhor quis dizer? Sim. E aí, essa daqui é daquelas boas, porque Jesus já dá um referencial. Ele já explica, né? Mas então, para tentar ajudar ainda mais o pessoal que está assistindo, junto com a gente aqui em Mateus 13, geralmente uma parábola, a gente costuma aprender, quando está estudando as parábolas, que talvez essa primeira frase ajuda a definir o nome dela, né? O semeador saiu a semear. Portanto, esta é a parábola do semeador que saiu a semear. Como a parábola do filho pródigo não é do filho pródigo, é a parábola do pai que tinha 2 filhos. Sim. Então, aqui... veja como é interessante e é importante uma leitura atenta da parábola, voltando lá na dica, né? O semeador saiu a semear, só que daqui por diante, o semeador não é o personagem principal da parábola. A personagem principal da parábola é a semente. É a semente quem cai nos solos. Quem dialoga nessa parábola é a semente e o solo. A semente que cai no campo aberto, a semente que cai num terreno
de pedra, a semente que cai no meio dos espinhos e a semente que cai numa terra boa. De novo, ele está diante da geografia daquela terra deles ali. Não é imaginar que a semente foi jogada no meio de uma pedra de construção, essas pedrinhas. Talvez essa é a imagem que vem à minha cabeça, né? Mas é um solo em que ele tem pouco espaço de terra e por baixo ele é pedregoso. Então a proposta da parábola do semeador, e entendendo também que aqui no capítulo 13, todas as parábolas estão ligadas à ideia da presença e da ação do reino de Deus, ela vem mostrar para a gente, primeiro, que o reino de Deus, como Jesus já disse de forma objetiva, que o reino de Deus está entre nós, por meio da semente do Evangelho. E a semente do Evangelho está sendo plantada, ela está sendo semeada. Só que esse reino presente, né, alguns teólogos vão falar de escatologia realizada, né, mas essa ideia de que o reino já está entre nós, ele tem uma condição interessante, porque esse reino, a figura do reino de Deus apresentada por Jesus não é uma espada, é uma semente. E é uma semente que vai produzir fruto. Nas parábolas, na sequência aqui, a 100 por 1, né? Sim. Só que a ideia de semente tem uma ideia de descrição, tem uma ideia de um processo, tem uma ideia de que é algo que vai crescendo num processo de amadurecimento. Então, assim, a parábola do semeador mostra que o Evangelho ele tem uma ação e talvez a reação de alguns ouvintes não dá o resultado que a semente é sempre boa por conta de algumas questões, dos problemas da vida, das riquezas, de uma vida que é tão sem proteções que o próprio diabo vem e tira, qualquer coisa que entra na mente da pessoa faz com que ela não tenha firmeza. Mas o texto ele vai fazer esse contraponto entre o poder da semente, desse reino de Deus implantado e sendo plantado, e os ouvintes, e como todos eles reagem. E mesmo a boa terra não é mágico, não é o João e o pé de feijão. É uma semente que é plantada e ela vai germinar a seu tempo. Eu acho interessante aqui também, nessa parábola, só fazendo uma junção, né, tudo que você disse, essa ideia de uma semente, como você disse, a semente é boa, então a semente é a mensagem do Evangelho. Agora, o solo onde a semente é lançada, nem sempre é um solo bom, é o que dá a entender aqui. Mas quando essa semente atinge um solo bom, ela produz aqui, ele vai dizer que é 100, 60 e 30 por 1, né? Ou seja, aquela pequena semente 100 vezes mais, né? Sim. Então, assim, é interessante essa junção, né? Às vezes a gente pergunta, né? Por que, e essa é uma pergunta que eu sempre fiz, assim, por que algumas pessoas se rendem tão facilmente ao Evangelho e produzem frutos no Evangelho de uma maneira simplificada até, e outras pessoas, parece que o Evangelho nunca encaixa, nunca acontece, né? E a gente pode mesmo, de fato, perceber isso de maneira prática, né? Com certeza. E a gente estudou na lição passada sobre a questão da dureza do coração, né? Duros de coração, e a ideia ali é essa, né? A semente bateu, o coração é duro, a pedra, a terra é pedregosa, etc. A semente bate, mas o sol destrói ela. Isso. Né? Qualquer coisa destrói ela, né? E aí eu volto no teu ponto lá, quando a gente estava falando de parábola não como verdade, mas que ela tem um ensino. Porque eu posso pegar uma pessoa com muitos problemas na vida, que tem toda a característica de um terreno pedregoso, e sentar com ela, olha aqui, olha você aqui. E esse terreno pode se tornar terra boa. Exatamente. Porque não é determinismo. Fulano de tal é terra pedregosa. A parábola não está
o foco não é esse, o foco é mostrar que tem reações. Só que essas reações são seres humanos e a terra pode vir a ser boa por meio do discipulado. Sim, sim. E tanto é verdade isso que você está dizendo, que no versículo 9 ele vai fazer essa afirmação, né? Aquele que tem ouvido, ouça. Pronto. Entendeu? Ou Exatamente. seja, olha, Jesus está identificando essas pessoas. Isso. E essas pessoas. E assim, cá entre nós, né? Nós também nos Nós somos essas auto-identificamos, pessoas. né? Não é uma coisa assim tão enigmática de quem será que ele está falando. Não, a gente sabe das nossas próprias durezas de coração. Exatamente, né? exatamente. A segunda, uma outra parábola que aparece aqui, a segunda, é a parábola do trigo e do joio, né? E o texto bíblico, e aí é interessante, porque esse já começa dando essa informação. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Aqui já está o contraponto, né? Isso. O semeador semeou lá, são várias terras. Não, esse aqui semeou a boa semente e tudo indica que o campo era bom. Isso. Né? Porque o texto vai dizer que quando todos dormiram, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou, ou seja, então ali de fato tinha uma terra, né, boa, né? E formou espigas, o joio também apareceu, né? Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. E então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai crescer, pois, juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o com os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa aqui também parece que é um pouquinho fácil assim, até, né? Não parece ser tão assim complicada, né? Pois é, ela, se a primeira mostra essa dinâmica do desenvolvimento do reino na vida de quem ouve, de quem recebe a semente, aqui a gente está diante desse ambiente. E aí eu acho que ajuda a completar, traz o outro aspecto, né? O ainda não do reino, né? Porque se a primeira fala, e aqui também fala, né, do já desse reino presente, aqui também ele aponta para a consumação do reino. Algo futuro, né? E que isso não é presente ainda. O campo, nesse campo bom, ainda existe uma atuação contrária. No caso aqui, ele diz que vem o inimigo de noite e semeia o joio. E aí, de novo, a imagem está muito clara para aquelas pessoas e mais difícil para nós, que não temos esse mundo rural tão presente. Mas parece que essas duas plantas, nesse processo de crescimento, são muito parecidas. Na maturidade, é que você, quando está pronta para a colheita, ali está fácil. Isso aqui é trigo e isso aqui é joio. Antes, no comecinho que é difícil. A né? identificação é difícil. E a gente vive o tempo, esse ambiente em que o reino de Deus ele está presente num mundo em que a maldade ainda está presente. E que as pessoas, esse campo bom, ele pode ser atacado. Mais uma vez, nós estamos aqui. Nós que, obviamente, por fé nos consideramos trigo nesse reino, nós somos constantemente atacados, somos constantemente cercados por situações em que esse joio está junto. E aí a gente pode ser confundido com o joio. E o joio com o trigo. Então, assim, o reino de Deus, o ambiente em que o reino de Deus está hoje, é ainda num mundo em que a maldade está presente e só quem faz esse julgamento final, só quem faz essa identificação final é o grande, quem vai fazer a colheita mesmo, Jesus. Nós não temos esse direito e essa ideia de que esse campo bom é algo que a gente deve isolar, como se nós... E aí, usando aqui, né, abrindo um pouquinho, né, como igreja, a gente pudesse se isolar, como se fosse possível. Só trigo, aqui só trigo, não tem joio. Eu ia, inclusive, fazer esse apontamento para ti, na seguinte pergunta, né?
De repente dá aquele aperto sem abraçar, né? Que não está podendo abraçar. Né? É verdade. Essa parábola, muitas pessoas aplicam ela à igreja de fato, né? Aplicam para dizer que na igreja tem pessoa boa, tem pessoa ruim, etc. Você acha que essa parábola cabe esse tipo de aplicação? De uma maneira assim, que você tem dentro de a igreja aqui, vamos colocar uma comunidade. Certo. Dentro de uma mesma comunidade. Você tem um cara que você olha e fala assim, cara, esse cara é crente. Esse cara é trigo. Jesus olha do céu e fala, não é nada, é joio. Mas eu só arranco ele no final. Ele vai crescer junto com vocês aí. Ou vice-versa. Ou de fato enxergar mesmo. Assim, esse cara é joio. E Jesus fala, mas você não pode arrancar ele fora. Você tem que deixar ele, porque eu arranco no final. Né? Você acha que isso é aplicável a uma comunidade local? Então, eu acho que vale sempre as ressalvas lá que a gente fez no início. Qualquer aplicação muito direta em que a gente for definir assim, talvez a gente está perdendo a beleza da parábola. Mas é muito verdade que em qualquer ambiente, seja uma igreja, seja uma empresa, seja em qualquer lugar, existem pessoas boas e más. Existem pessoas que não passaram pelo processo da conversão. Então, assim, eu penso que o ensino geral da parábola eu não fecharia nesse contexto. O ensino geral é que o reino de Deus, ele cresce num ambiente de maldade. Legal, ele não está falando de uma comunidade local, ele está falando do reino como um todo, né? Mas aí que está. Se a gente falar assim, ele ajuda a gente talvez a perceber isso. Não dá para imaginar que a gente viva num ambiente de perfeição. Sim. O reino não está estabelecido. Então aí nem a igreja pode ser considerada assim. Mas se a gente começa a aplicar joio e trigo dentro da igreja, a gente está cometendo um erro gravíssimo de um julgamento que não é nosso, né? Porque aquele que é joio talvez não é joio, ele só está passando um momento difícil e Deus está lá ajudando ele a amadurecer. Uma vez eu tive uma ovelha muito difícil, não sei se você já teve alguma, né? Muito difícil, mas daquela assim que chega a te dar uma angústia na alma, sabe? Que se ela chegasse e dissesse assim, pastor, eu estou indo para outra igreja, você falava assim, meu irmão, eu pago a passagem, né? Porque você não aguenta mais. E aí um dia, conversando com um amigo, conversando e tal, e aí eu, assim, pastor quando junta quer chorar as lamúrias, né? As pitangas, eu chorando e falando, não aguento, pai. Aquilo é o Latroeiro, né? O Alexandre Latroeiro e tal. Aí ele falou assim, muita calma, ele falou assim, cara, será que na verdade essa pessoa aí que você está me dizendo, não é alguém que Deus colocou lá, cara, para tratar você? Eu falei, lógico, lógico. Porque isso tem muito a ver também, né? Quando a gente tenta interpretar quem que Jesus quer salvar, quem não quer, quem está no reino, quem não está no reino, quando a gente tenta fazer essa interpretação, geralmente a gente comete injustiças de fato. Sim. E a gente se esquece que no reino de Deus, ele é um processo de aperfeiçoamento, em que todas as coisas são usadas para o bem daqueles que amam a Deus, né? Exatamente. Então, você imagina assim, se todo mundo te ama, então você, tranquilo, todo mundo me ama, eu vou à casa de todo mundo e tal, mas como é que uma pergunta retórica, né? Como seria então pastorear alguém que não ama, que tem uma palavra dura, que fala duro com você? Se essa pessoa não está lá, você jamais também aprenderia esse tipo de lição. Sim. Isso que eu estou dizendo, na verdade, se encaixaria mais ou menos naquilo que você falou da interpretação geral e aquela interpretação mais exemplificativa e particular, né? Exatamente. Eu acho que a gente faz algumas inferências, mas eu acho que o foco, talvez a dos peixes, a rede que pega peixes bons e ruins, pode até falar um pouco mais disso do que essa aqui especificamente, mas nem essa, eu acho que não é essa relação com a igreja, até porque, de novo, ela não é determinista, uma verdade absoluta nesse sentido, porque ela é uma história imagética que está passando uma imagem geral de um contexto ali, porque no fim das contas, Efésios, de forma objetiva e não por parábola, vai dizer que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Sim. Então, em alguma medida, todos nós somos joio. Então, assim, as pessoas difíceis, elas podem ser transformadas pelo poder do Evangelho, mas o que o texto está dizendo é assim, não é hora,
o reino de Deus está num ambiente em que o bem e o mal estão presentes. A amplitude do reino, e não enquanto verdade absoluta a igreja local, né? Mas ela se aplica. E é interessante, dentro dessa lógica, a gente pensar na graça de Deus, né? Sim. A graça de Deus, ela é tão aberta e tão profunda que até para aquele que é joio, dá inequivocamente, até o último segundo, as oportunidades para que ele seja transformado trigo por Jesus Cristo. Exatamente. Por isso que é só lá no final, quando o reino se estabelecer de forma consumada, que Jesus julga e faz a separação entre então, os salvos. Além de ser uma parábola do reino de Deus, é uma palavra que expressa a graça, a misericórdia de Deus até o último tempo, até o último segundo, né? Exatamente. Você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando a gente, aqui está um ensinamento precioso, né? Ninguém é tão ruim que não possa ser consertado pelo Evangelho e pela graça de Jesus Cristo. E ninguém é tão bom o suficiente para se considerar autossuficiente, ou seja, para se considerar suficiente e não necessitar da graça ou da misericórdia de Deus. Então, aqui eu acho que vale a pena a gente frisar que o nosso cuidado enquanto cidadãos do reino não está em olhar as pessoas como elas são, mas olhar as pessoas a partir da lente de Jesus Cristo. Sim. E com aquilo que as oportunidades do reino e da graça de Jesus pode transformá-las. Pastor Júnior, a próxima parábola que aparece aqui é a parábola da mostarda, né? Do grão de mostarda, e a parábola do fermento, né? Sim. A parábola do grão de mostarda, Jesus faz um comparativo com a semelhança do reino dos céus, que é como um grão de mostarda que um homem pegou e plantou. Veja que há uma insistência nesse negócio. Sim, de plantar, né? Insistência. O homem pegou, plantou em seu campo, e embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm e aninhar-se em seus ramos. Aqui, mais uma vez, Jesus está falando do reino dele, né? De fato, assim, não que o grão de mostarda seja a menor semente, né? Há sementes menores do que o grão de mostarda, essa é a polêmica que os estudiosos do texto ficam discutindo, mas tirando fora isso, o ensinamento dessa parábola aqui, ela está falando dessa expressão que o reino toma à medida em que ele é plantado? Exatamente. Eu acho que as duas, elas são até importantes serem olhadas juntas. Sim, o fermento aqui, né? Verdade. Porque uma vai falar dessa expressão até exterior, e a outra vai falar dessa ação interior, né? O fermento age dentro da massa, e a semente, ela tem, de novo, essa semente está sendo várias vezes lembrada aqui em Mateus 13, mas ela tem esse fator da descrição, né? De algo que, se plantarmos qualquer semente, mas o foco aqui é a mostarda, plantou a mostarda ali naquele solo e a gente passar ali uma semana, duas, talvez a gente não tenha nem ideia de que ali tem a semente que é comparada ao reino de Deus. Só que quando ela cresce, ela se torna uma árvore frondosa, ela se torna evidente, e ela tem uma evidência e uma capacidade de produzir não só o seu fruto, mas também de produzir outros elementos como abrigar pássaros, sombra. Ela é multifuncional, vamos pensar assim. E esse é o reino de Deus. O reino de Deus, ele vai revelando a multiforme graça e sabedoria de Deus. Então, aqui a gente tem uma expressão dessa exterioridade do que o reino faz e dessa evidência que ele produz. Enquanto no fermento, depois que ele leveda toda a massa, o fermento não aparece, né? O que aparece é a massa. O fermento ele age de forma muito discreta na massa e numa quantidade muito pequena. Então, a ideia, eu acho que está presente aqui, de novo, a gente tem essa característica
do reino de Deus crescendo num ambiente que às vezes não é tão propício, o mundo como um todo, a massa, mas ele vai gerar uma expressão evidente de mudança. Uma semente que se torna uma grande árvore e uma massa que vai se tornar algo grande, cresce e vai gerar um bolo, um pão, alguma coisa. É interessante aqui nessa questão do fermento, porque por diversas vezes na Bíblia a gente enxerga o fermento sendo comparado ao pecado. Né? Isso. E é interessante fazer esse contraponto, porque o princípio é o mesmo, né? Que é o princípio da levedura que Sim. faz crescer. Né? É. O pecado começa pequeno, mas ele toma conta, né? Assim como o reino de Deus, que pode começar pequeno, Sim. mas ele tem proporções que são inimagináveis, né? E aí a gente sempre está voltando, e eu acho que isso está sendo muito importante para quem está acompanhando a gente, nessa questão de que a verdade não está no elemento, a verdade está no ensino. No ensino. Então o fermento realmente, como você falou, ele é usado de maneira negativa, assim como o vinho em muitos contextos é usado de maneira negativa, mas em João 2 ali no primeiro milagre é extremamente positivo ali a relação que está ali. Então é para a gente parar às vezes de se apegar em pequenos detalhes, mas tentar compreender o ensino contextual que a Bíblia está tentando trazer para a gente. Legal. Esses dois exemplos que Jesus dá aqui, essas duas parábolas, na verdade, Jesus parte daquilo que é simples, daquilo que é insignificante, para aquilo que é amplamente dimensionado, né, em relação ao reino. Agora, nas outras duas parábolas que vêm a seguir, tanto a do tesouro escondido como a pérola de grande valor, ela dá a entender que Jesus faz o contrário, né? Sim. De um lado, do simples para aquilo que é absoluto, que é bom, que é grandioso, que é pequeno e que se torna grandioso e tal. Mas daqui ele fala do tesouro escondido, né? Sim. E só a título de informação, antes de você poder comentar aqui essa questão do tesouro escondido, da pérola de grande valor, alguns historiadores contam que naquela época não havia bancos onde as pessoas depositavam seus dinheiros e tal. Então, o que as pessoas faziam? O medo que elas tinham de serem expulsas das suas terras, ou de num período de guerra serem atacadas, etc., fazia com que elas escondessem, abrissem buracos nos seus terrenos, né, nas suas terras, e escondessem os seus tesouros, escondessem as suas coisas de maior valor. Sim. E às vezes acontecia delas terem que fugir, e acontecia de não voltar, ou de serem mortas e etc. De tal maneira que a pessoa comprava aquelas terras e num determinado momento encontrava um tesouro, né? Ou alguém, Jesus vai dar esse exemplo, alguém toma conhecimento que em determinado lugar naquela terra tem um tesouro, e ele vai desfazer de tudo para comprar aquele tesouro, né? Porque a lei da Palestina nessa época era de que o tesouro encontrado numa terra que não tivesse nome, que não tivesse um dono, pertencia ao dono da terra. Então aqui dá para a gente entender um pouquinho de onde Jesus está tirando essa história, né? Exatamente. Agora você pode explicar aqui o significado. Você né? está falando, eu estou pensando, se eu ou você comprar uma chácara hoje e achar petróleo, é do Brasil, é do governo brasileiro. Do governo, né? E se achar ouro também. Se achar ouro também. Mas aqui a lei é diferente. A lei aqui, aqui o que acontece? Ele encontra um campo e ele percebe que nesse campo tem o tesouro. E ele faz de tudo para comprar, para ser dele esse tesouro. É interessante perceber que nessas duas parábolas, o que a gente tem é a demonstração do valor do reino de Deus. Da valiosidade do reino de Deus, porque seja o que encontrou, porque parece que o que encontrou não necessariamente está procurando como negociante. O negociante quer achar, o negociante está atrás, ele procura intencionalmente. Mas seja um ou seja outro, o que está em jogo aqui é que eles fazem de tudo para ter aquele objeto, para ter aquela terra, ou para adquirir, ou para conseguir pegar aquela pérola de grande valor. Foi tudo que tinha, vendeu tudo que tinha e a comprou. Eu acho que aqui
ajuda a gente a fechar. O escritor aqui, Mateus, ele usa o capítulo 13 para trazer, por meio dessas parábolas, algumas imagens do reino de Deus. A ideia de um reino que ele não é impositivo, mas é uma semente, e que é um processo de amadurecimento. A ideia de que o ambiente do reino de Deus, ele tem um aspecto do ainda não e do já. Ele já está aqui, o reino de Deus é presente e ele gera fruto e ele tem uma expressão evidente. E por fim, o valor do reino de Deus. E o valor é altíssimo. E a pessoa que tem essa noção, ela larga tudo, ela entrega tudo, ela deixa tudo pelo reino de Deus. Eu acho que ele caminha aqui nessas duas para apresentar esse aspecto, o aspecto da valiosidade do reino de Deus para a pessoa que, quando ela compreende, ela descobre que achou uma pérola de grande valor, que achou que vale a pena dedicar toda a vida. Que vale a pena se desfazer de tudo para conquistar aquilo, né? Para ter aquilo. Né? É isso aí. Nós estamos caminhando aqui para o final e para o final ficou aqui, né, a parábola dos bons e maus peixes. Né? A parábola das redes aqui, né? Jesus conta que o pescador lança a rede ao mar e recolhe peixe de todas as espécies. E quando ele chega à praia, ele bota ali a rede e ele começa então a separar os peixes que são bons e lançando fora os peixes ruins. Aqui parece uma imagem mais forte, assim, mais precisa da volta de Cristo e do julgamento de Cristo. Sim. Né? Sim, aqui a gente tem exatamente essa imagem, mas a gente tem de novo a ideia de que a pregação do reino de Deus, ela é uma pregação que não pode ter, ela não pode ser uma pregação preconceituosa. A pescaria, na imagem aqui dos pescadores que são chamados, vem que eu vou te fazer pescador de homens. Essa imagem aqui, todas as imagens de pescaria, não é a pescaria de vara. É a pescaria de rede. É a ideia de que, ao se lançar ao mar para pescar, essa rede vai trazer de tudo nela. E quem define, de novo, quem define é só no final, e quando o barco voltar, para de se preocupar enquanto está em missão, enquanto o barco está no meio do mar, traz o peixe, deixa o peixe chegar. Aí é feita a divisão. De novo, o reino é presente e esse reino vai atrair todo tipo de gente. Quem define lá no final, justos e injustos, quem dá essa palavra final é aquele que tem condição e poder para isso, aquele que estabelece e consuma o reino. Nós somos pescadores e, como pescadores, lança a rede e deixa ela vir cheia de peixe. Não é a pescaria em que eu escolho, né? Esse aqui é um bom peixe, eu quero só desse tipo de peixe. Não, ela demonstra essa amplitude da ação do reino e quem define no final é ele. Ao pescador cabe reforçar a rede e lançar, né? Isso aí, lança a rede. Jesus decide quem é bom e quem não é. Pastor Júnior, primeiro, muito obrigado assim, por esse tempo que nós tivemos aqui. Nós estamos caminhando para o final. E eu queria te fazer a última pergunta, assim, e eu queria que essa pergunta fosse aquela pergunta respondida numa martelada, assim, numa marretada só, né? Como que nós podemos resumir a mensagem do reino de Deus? Puxa vida, eu acho que o reino de Deus, para ser objetivo, ele é presente e é um convite a que as pessoas entendam o processo que o reino de Deus é um processo de maturação e que a gente se desenvolve como uma árvore. Eu acho que essa imagem da semente, ela acompanha quase todas, a ideia da terra. O reino de Deus é um reino de Deus presente, ele é um reino aberto e disposto a alcançar todas as pessoas. E a consumação dele é quem vai definir, por fim, o resultado
do trabalho daqueles que se dedicaram a lançar a boa semente, a comprar a pérola de grande valor, a sair para a pescaria. Eu acho que ela traz essas 2 ou 3 ideias assim muito diretas, um reino presente e atuante num mundo mau, para trazer transformação e maturidade para todos esses elementos naturais aqui que foram lembrados aqui nessas parábolas de Mateus 13. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando aqui ao final do nosso estudo, lição de número 7. Tivemos aqui um momento precioso com a palavra de Deus, aprendendo um pouco a respeito dessas lições por detrás dessas parábolas descritas aqui no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Meu irmão, eu queria que você continuasse firme aqui com a gente. Na próxima semana, o estudo de número 8, oposição em alta. Esse promete pegar fogo, né? Oposição em alta. Eu queria que o pastor Júnior despedisse a gente com uma oração, mas para você, meu irmão e minha irmã, que esteve até aqui com a gente, está aqui com a gente, eu queria que você ainda permanecesse, após a oração do pastor Júnior, permanecesse para você ouvir o recado do momento missionário da Junta de Missões. Então o pastor Júnior encerra aqui e a Junta de Missões vai dar um recado para você em nome de Jesus. Pastor Júnior. Vamos orar. Pastor Samuel, obrigado, muito prazer Amém. estar aqui contigo, participando aqui com os irmãos desse estudo da lição. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, honra e glória ao Teu nome, obrigado por esse tempo aqui que a gente pôde conversar sobre a Tua palavra a partir dessas parábolas sobre o Teu reino. Senhor, cuida do nosso coração, tenha misericórdia de nós, abençoa aqueles que nos ouvem, prepara, Senhor, boa terra para que a semente caia e dê muito fruto. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós e ajuda a gente também a entender o nosso papel nesse reino, fazendo parte contigo, sendo chamado para sermos pescadores, sendo chamados para levar a semente do Teu Evangelho, sendo chamado, Senhor, para mostrar para as pessoas o tesouro de grande valor que é o Teu Evangelho, a Tua palavra. Pai, que essa palavra continue a fazer diferença na vida de muitas pessoas e que nós possamos compreender aquilo que ela tem feito no mundo e possamos também ter paz no coração, ter a expectativa correta, na esperança de que ao final de todas as coisas é o Senhor quem julga, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem tem a palavra final sobre as nossas vidas. Obrigado por esse tempo aqui, entregamos todas as coisas nas Tuas mãos. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe você, que você fique com Jesus e não vá embora antes de ouvir o recado, assistir o recado da Junta de Missões. Fique com Jesus. Até a próxima semana. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Este é o momento missionário e para isso nós vamos ler 2 versículos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 10 e 14, são os versículos. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Versículo 14. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Paulo, apóstolo, escreve da prisão em Roma à sua amada igreja de Filipos. Ele havia plantado esta igreja em sua segunda viagem missionária. Desta feita, ele separa um espaço, se prepara para agradecer aos seus amados irmãos e irmãs de Filipos por terem generosamente ofertado para a obra missionária. Nesse sentido, nós vamos nos deleitar em 2 mensagens desse texto, com base nos versículos 10, primeira parte, e 14. A primeira mensagem diz respeito ao renovo, ao cuidado. Paulo diz: eu muito
tenho me alegrado por vocês terem renovado o cuidado para comigo. Isso é maravilhoso. Paulo está extremamente agradecido por esse gesto fraternal, esse amor da Igreja de Cristo para com a sua vida e para com o seu ministério. A segunda mensagem, versículo 14, diz respeito a uma participação ativa da Igreja na obra missionária. Paulo diz: eu me alegrei de vocês terem participado da minha aflição. Vocês fizeram bem. O texto diz assim: vocês fizeram bem em participarem das minhas aflições. Esta é a segunda mensagem. Na Bíblia King James, o comentário a respeito do versículo 14 diz o seguinte: quando o cristão ou a igreja contribui com o sustento missionário, está participando ativamente das lutas e aflições dos irmãos que entregaram suas vidas para levar as boas novas do Evangelho àqueles que, como nós, não tinham qualquer esperança. Esta é a segunda mensagem. Fazer missões diz respeito a lutar incansavelmente para que o Evangelho de Cristo esteja sendo proclamado por toda a terra. Queridos e queridas, irmãos e amigos, nós estimulamos vocês, pela palavra de Deus, a participarem ativamente desta gloriosa proclamação do Evangelho. Assim como os irmãos de Filipos participaram ativamente, que vocês possam fazê-lo da mesma forma, contribuindo, ofertando para missões. Desta forma, vocês estarão levando renovo, estarão demonstrando cuidado para com as famílias missionárias que estão proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Como fazer isso? Você pode, naturalmente, enviar os seus depósitos, fazer suas transferências através das contas que estão aparecendo, através do scanner do QR Code. Para você que não tem condições, não tem disponibilidade para acessar esses meios, por favor, fale com o seu pastor, fale direto com a tesouraria da igreja local, mas não fique de fora, participe conosco na proclamação do Evangelho de Cristo. Seja de fato um participante ativo desta obra missionária. Nós queremos agradecê-lo antecipadamente por tua participação efetiva nesta obra de Cristo. Quero, em nome de Jesus, orar por você, desejando que a bênção de Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu emprego, tua empresa, teus negócios, que teus sonhos, teus projetos sejam cada dia abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja contigo hoje e sempre. Amém.